Olá, nono ano, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula de oficina de negócios. Na aula passada, no caso na terça-feira passada, nós não tivemos aula, né? Tivemos aí o nosso feriado, dia 7 de setembro. Então, nós vamos falar um pouco da nossa aula anterior à aula do dia 7. Nós já estamos no mês de setembro, certo? A partir de hoje, vocês já podem escolher, né? Hoje nós estamos iniciando aí no dia 14 de setembro de 2021. Nós já estamos praticamente na metade do mês e vocês já podem escolher a opção do filme do mês de setembro. Lembrando que o filme do mês de setembro, como foi pedido no aplicativo, para vocês colocarem a indicação, esse mês é um desenho animado ou uma animação, né? Então, algumas pessoas citaram alguns animes, outro desenho animado específico, outras já citaram filmes que são de desenho animado. Então, portanto, que seja feito de animação, né? Vocês poderiam estar indicando para o mês de setembro. Nós tivemos os filmes do mês de agosto. Então, se você mandou o seu resumo, você escolheu o seu filme, você teve aí a sua primeira nota, que valeu de 0 a 3, que foi a primeira parte do nosso trabalho, que vai ser uma junção para avaliação da terceira unidade. Então, você não vai ter aquela avaliação escrita, certo? Você vai ter aí uma avaliação formada por 4 notas. No caso, não são 4 notas valendo de 0 a 10, é uma junção de 4 notas diferentes. Primeiro vai ser o filme do mês de agosto, que já foi passado, certo? De 0 a 3. Depois vamos ter agora esse mês de setembro e vamos ter o de outubro. Então, vai ficar sobrando um pontinho aí para uma atividade que vai ser feita em sala de aula. Então, essa vai ser a nota de vocês. Então, quem mandou o filme de agosto, ok, vai ficar com a variação entre 0 a 3 pontos. Infelizmente, quem não mandou, porque vocês tiveram um mês inteiro para mandar, vão mandar agora o mês de setembro. Ok? Então, voltando agora para a aula anterior, certo? A aula anterior a gente fez uma revisão do capítulo 3, que são os cursos de nível técnico, né? Que eu falei que está apresentado no capítulo 3 de vocês. Então, vejam só, relembrando quem está com o livro, certo? Capítulo 3. Então, assim, nós não vamos mais usar os textos do livro, nem as atividades, porque todas elas já foram feitas em sala de aula, certo? Tanto nas nossas aulas online, quanto nas nossas aulas presenciais, ok? Mas o que é que eu quero que vocês observem que eu pedi no primeiro dia de aula? Se as atividades do livro estão feitas, certo? Que foi a página 28 e a página 29, porque ela já foi trabalhada com o nosso capítulo 3, certo? Mas se você não fez, eu lhe dei outra oportunidade, né? Que foi a oportunidade quando nós retornamos das nossas férias, que tivemos aí uma revisão geral, porque eu falei que todos os capítulos já foram trabalhados
e pedir na primeira aulinha de oficina que vocês tiveram do mês de agosto, quando a gente voltou das férias, eu pedi para vocês observarem o livro e se está com toda a atividade pronta. E se por um acaso você não fez essa atividade, você vai para a página 28 e 29 e vai fazer agora, porque ao final do ano você tem que estar com o seu livro atualizado, certo? Porque todo o conteúdo já foi visto, toda a atividade já foi passada, então toda aula você tem uma oportunidade nova para poder adiantar, né? Caso você tenha perdido alguma aula ou deixou de fazer alguma atividade por algum motivo específico, certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre profissões de nível superior, certo? Aí o que é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai abrir o seu livro, certo? Na página 40 e 41. Mas por que abrir o livro logo na página 40 e 41? Como eu falei, é a parte da atividade. Se você não atualizou, você vai atualizar agora tanto o capítulo 3, página 28 e 29, quanto o nosso capítulo 4, página 40 e 41, porque ele faz uma revisão de todo o nosso capítulo. Ele fala de licenciatura, de bacharelado, de curso técnico, as universidades, faculdades e centros de estudo, certo? Então, faz aí uma pesquisa sobre as diretrizes e bases da educação e programa de iniciação científica. Então, tudo isso já foi feito nas nossas aulas. E você vai responder essa página se por um acaso você não respondeu. Mas se você olhou aí no seu livro, está tudo ok, respondido, você vai somente acompanhar a aula de hoje, já vai pegando o seu caderno e colocando aí a atividade de classe, a data de hoje, dia 14, junto com o seu caderno. Então, se for possível, livro, caderno e um dicionário, como eu pedi, certo? Se for possível, todas as aulas de oficina, você tiver o auxílio do dicionário, se você tiver, ok. Se não, algumas pesquisas você pode pesquisar depois na internet, certo? Mas o auxílio do dicionário para nos ajudar na aula seria bastante interessante. Então, eu vou ler um texto paralelo ao nosso capítulo 4, que fala de profissões somente de nível superior. Mas se por algum acaso você não lembra o que é um nível superior, é aquele curso que a gente só pode fazer quando a gente termina o ensino médio. Então, vocês, né, se Deus quiser, vão para o ensino médio a partir do próximo ano. Então, vocês vão fazer o primeiro ano do ensino médio, o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio. Então, quando vocês terminarem todo o ensino médio e forem ingressar numa universidade, numa faculdade ou qualquer instituição de ensino que a gente já viu, então aí você tem um curso de nível superior, certo? Então aí, relembrando, caso você não estava muito familiarizado com as profissões ou os cursos, né, que a gente vai falar de nível superior, certo? Então, relembrando que nas aulas anteriores, onde falamos de nível técnico, o nível técnico a gente não precisava, alguns cursos, ter terminado o ensino médio, né? No próprio ensino médio, alguns de vocês que optarem por curso técnico, vocês já vão poder estar procurando a partir do ano que vem, quando estiverem cursando o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Já as universidades e faculdades, vocês vão ter que aguardar
até vocês concluírem aí o terceiro ano do ensino médio. Então, eu vou ler agora um texto paralelo, que é para a gente revisar os contextos, porque esse capítulo 4 é um capítulo muito importante. Por quê? Porque ele fala da base que vocês precisam ter para poder já chegar no primeiro ano do ensino médio com a cabeça feita e ciente do que espera vocês nesses 3 anos, certo? Porque quando você começar o primeiro ano, depois você vai progredir para o segundo e para o terceiro, você já vai estar mais perto ali do mercado de trabalho quando concluir o terceiro ano. Então aí você tem que ver todas as opções que estão disponíveis para vocês. Nós já vimos algumas e durante as aulas de revisão nós vamos aprofundar cada uma delas, certo? Então, o ingresso do ensino superior no Brasil é ainda um sonho para muitos, porque, infelizmente, muitas pessoas não têm e não tiveram oportunidade de ingressar aí numa universidade ou numa faculdade, né? Quando eu digo universidade, eu estou me referindo à universidade, faculdade ou qualquer dessas instituições de ensino que nós já estudamos. Então, para não ficar repetindo universidade, faculdade, eu vou falar uma palavra só. Então, apenas uma pequena parcela da população de estudante alcança esse nível educacional. Ainda mais se o objetivo for estudar em instituições de ensino pública, como universidades federais e estaduais. Então, isso daí, gente, é uma dificuldade enorme. Então, você pode até fazer uma pesquisa na sua família. Quantas pessoas conseguiram ingressar numa universidade? Certo? Quantas pessoas estão entrando na universidade? Então, você pode fazer essa pesquisa na sua família ou com as pessoas mais próximas a você. E você talvez pode observar que algumas das pessoas tentaram, mas não conseguiram, e outras, infelizmente, não tiveram a oportunidade. E também o mínimo possível, algumas pessoas têm a oportunidade, mas não querem, ou seja, porque não dão valor. Então, a gente vai começar a aula de hoje com a pergunta de número 1. E o que será essa pergunta de número 1? Essa pergunta de número 1 é justamente a pesquisa que eu falei. Então, você vai colocar aí no seu caderno, certo? Pesquisar na sua família e pessoas mais próximas, né? Aquelas que não tiveram oportunidade de ingressar numa faculdade, numa universidade, certo? E por quê? Então, essa é a primeira pergunta, certo? Pesquise na sua família ou pessoas mais próximas, certo? Porque algumas pessoas não conseguiram ou não quiseram ingressar aí numa universidade ou faculdade. Então, você vai fazer essa pesquisa, tá? Se você quiser, você pode colocar o nome da pessoa e por que ela não fez. Se não quiser colocar o nome, você só coloca o motivo, tá? Porque o que me importa é o motivo, né? Então, eu quero saber um exemplo. Ah, você tem uma tia que queria fazer um curso, mas não pôde, certo? Eu quero saber o motivo. Não quero que você coloque o nome da sua tia. Se possível, você coloque, mas não é necessário. Só quero saber o motivo. Porque é o motivo que a gente vai trabalhar nessa parte. Porque quando a gente fala de instituições federais e estaduais, a gente sabe que é um pouquinho mais de trabalho.
Então, você vai fazer a pesquisa aí na sua família, as pessoas mais próximas, e depois vai responder aí a nossa questão de número 1, certo? Então, vamos continuar com o nosso texto. Ao longo de toda a coleção, do 6º ao 9º ano de oficina de negócios, os trabalhos, eles vão ser sempre relacionados à parte profissional, inclusive para as pessoas que cursam nível superior. O estudo empreendedor direciona sua metodologia para a compreensão mais ampla da ação empreendedora, não só se limitando à abertura de negócios. Então, vocês têm que lembrar que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não está falando somente de aberturas de empresa, a gente está falando de tudo que pode fazer o crescimento nosso, certo? Então, ações empreendedoras são ações do dia a dia, como nós já estudamos as CCEs, que são as 10 características do comportamento empreendedor. Então, nós vimos que temos várias características que nós possuímos, que nossos amigos possuem, que nossos parentes possuem. Então, todas elas são consideradas empreendedoras. Então, eu tenho que esquecer essa parte que empreendedorismo só está ligado à abertura de negócios. Então, o desenvolvimento da oralidade, certo? Você sabe o que é oralidade? O conhecimento técnico, os valores éticos, o saber trabalhar em grupo e o desenvolvimento de técnicas para a solução de situações problemas são alguns exemplos de como o estudo do empreendedorismo pode ajudar na formação do profissional e do cidadão. Então, eu quero aí, na questão de número 2, você vai escrever as seguintes coisas que eu vou dizer aí na questão 2. Oralidade, conhecimento técnico, valores éticos, saber trabalhar em grupo, desenvolver técnicas para resolver problemas. Então, depois que você escrever todas essas palavras, você vai colocar agora, fale o significado de cada uma delas. Então, como eu falei, se você desejar usar o dicionário para fazer essa pesquisa, ok. Se não, você vai poder fazer essa pesquisa aí utilizando a própria internet, certo? Então, eu não quero que vocês coloquem nessa questão 2 resposta pessoal, não. O que é que você acha que é oralidade? Não, eu quero que vocês façam uma pesquisa ampla com o significado correto, ok? Essa vai ser a questão de número 2. Então, neste capítulo que foi falado sobre profissões, foi abordado os elementos que constituem o universo do ensino superior, entendendo que vocês, jovens, precisam começar a pensar sempre no futuro. Então, aí vocês já vão colocar a questão 3. O que você pensa do seu futuro? Interrogação. Então, eu quero que vocês falem aí de verdade, certo? Escrevam bastante coisa possível para que eu possa saber o que é que você espera, o que é que você pensa, o que é que você quer do seu futuro, certo? Então, sejam bastante expressivos, sejam verdadeiros e falem na realidade o que é que você espera para o seu futuro, tanto na parte familiar, tanto na parte profissional, certo? Na parte individual, todos os aspectos possíveis que você quiser falar
sobre o seu futuro, pode falar, mas não esqueça de falar da parte profissional, certo? Aí da parte dos estudos, que é o momento que vocês estão vivendo agora, e depois ingressando no mercado de trabalho. Então desenvolvam bem essa questão aí de número 3, certo? A ideia não é só você ter curiosidade sobre as áreas de formações, mas também vocês conhecerem as instituições de ensino e saber como é que elas funcionam no seu país. Então, olha que pergunta, olha que frase interessante. Você tem que saber. Aí a gente já vai entrar na questão 4. Você sabe como funciona e sabe quais são as instituições de ensino do seu país? Interrogação. Porque muitos não sabem nem o que é que vão fazer quando terminar o 9º ano, né, do ensino fundamental 2. Algumas pessoas estão totalmente perdidas. Então essas aulas elas são bastante esclarecedoras. Então, a pergunta 4 é: você sabe quais são as instituições do seu país e como elas funcionam? Aí é a sua vez agora de responder. Resposta pessoal, ok? Se você sabe quais são e como elas funcionam. Se você não souber, você vai ser sincero e dizer que não. Se sim, você pode citar o nome delas e dizer como é o funcionamento de acordo com o que você acompanha, certo? Nós vamos fazer uma revisão ligada totalmente a esses caminhos universitários, certo? Então, além desses cursos de profissão de nível superior, vocês também vão conhecer alguns cursos conhecidos como pós-graduação. Mas essa revisão vai ficar para a nossa próxima aula. Então, gente, vocês têm aqui 4 perguntas, né? E uma revisão bem clara para vocês aí que estão saindo do ensino fundamental 2, né? Rumo aí a uma nova etapa, como a gente diz, final de um ciclo para o início de outro ciclo. O final do ensino fundamental 2 para o início do 1º ano do ensino médio, que eu espero que todos se saiam bem, certo? Então, escolham o desenho animado de vocês, podem ser qualquer filme, façam e mandem até o dia 30 de setembro e não perca o ponto, ok? Mandem a atividade também, tira uma foto, copia, responde, manda pelo aplicativo e não fique sem nota. Então, espero que vocês tenham uma excelente terça-feira, certo? Uma excelente semana. Não deixem as atividades acumular e boa aula a todos. Até a nossa próxima aula de oficina de negócios.